Então, assim, Deus tem mudanças de caráter para a nossa vida. Então, quanto mais Deus nos transforma, quanto mais Deus nos muda por dentro, mais nós vamos nos tornando que nem Jesus, sabe? Lá em Judas, a palavra de Deus diz que Judas ele ansiava muito escrever sobre salvação, sobre vocês perseverarem na salvação. Mas o que Judas faz? Judas fala assim: eu queria escrever sobre salvação para vocês e algumas outras coisas, mas eu decidi escrever para que vocês batalhassem pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então, assim, Deus tem fé para nós conquistarmos algumas coisas. E aí, amiga? Deus tem fé para nós conquistarmos algumas coisas. Então, assim, vamos supor que você deseja um apartamento, você deseja um casamento, você deseja uma bênção na sua vida. E tudo isso que nós vamos receber de Deus, nós precisamos ter fé para alcançar essas coisas. E ali Judas fala que nós precisamos batalhar pela fé. Ou seja, existem áreas da minha vida que eu ainda não estou crendo como deveria. Por quê? Como que eu sei que eu não estou crendo como deveria? Porque essas coisas elas ainda não estão acontecendo na minha vida. Que a partir do momento que eu começo a crer, a partir do momento que eu creio de verdade, as coisas de Deus elas acontecem. Então o que Judas fala? Vós, porém, amados, edificando, Judas versículo 20. Vós, porém, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então Judas fala para nós edificarmos a nossa fé. Judas fala para nós aumentarmos a nossa fé através da oração no Espírito Santo, que é a oração em línguas. Tá bom? Então, uma das formas de nós batalharmos pela nossa fé, de nós aumentarmos a nossa fé, é orando em línguas continuamente, tá bom? Eu mesmo tenho essa prática na minha vida, sabe? Todo dia eu acordo, agora eu estava aqui, gastando tempo orando em línguas, tempo com a palavra de Deus, sabe? Quanto mais a gente gasta tempo com essas coisas, mais a vida de Deus vai fluindo em nós, mais o coração de Deus, mais o caráter de Deus vai fluindo no nosso coração. As mudanças, sabe? Deus tem muitas mudanças para a nossa vida. Todas as mudanças, elas elas precisam ser feitas através da fé. Certa vez Jesus estava falando com os seus discípulos e ele disse aos seus discípulos: gente, se pecarem contra vocês 70 vezes 7 e a pessoa vier se arrepender, perdoa ela. E quando Jesus falou isso, os discípulos disseram para ele o seguinte: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta a minha fé, me ensina a crer nesse nível em que eu consigo ser mudado, nesse nível em que o orgulho ele perde o lugar. Nesse nível onde eu consigo perdoar o meu irmão, onde o meu caráter foi tão transformado no Senhor que eu não tenho problema com perdão. Sabe? Então Jesus disse: olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para a amoreira: arranca-te, lança-te no mar e vai acontecer. Então as mudanças de caráter, as mudanças que nós precisamos, todas elas são feitas através da fé. Tá? Então a fé, ela é uma fé que conquista, a fé, ela é uma fé que me dá o que eu preciso, mas acima de tudo, a fé é a fé que muda o meu coração. É a fé que me transforma na imagem do Senhor. É a fé que me torna como Jesus. Então, a partir do momento que eu começo a crer em Jesus, a partir do momento que eu começo a ser transformado pela sua imagem, sabe? Cristo vai nascendo dentro de mim. Porque o que essa geração está esperando, gente, não é pela manifestação de uma religião. O que essa geração está esperando é pela manifestação dos filhos de Deus. Amém?
O que essa geração está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus tem algo para manifestar essa geração. E é através dos filhos que Deus vai manifestar essa glória. Amém? E orando em línguas, nós edificamos a nossa fé. Nós aumentamos a nossa fé. A nossa fé, ela produz mudanças. E essas mudanças, nosso caráter transformado, reflete a glória do Senhor. A Bíblia diz que todos nós, com rostos descobertos, estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Senhor pelo Espírito. Então, assim, a nossa mudança interior vai refletir Jesus. A mudança do nosso coração é o que reflete Jesus. A transformação que Deus está fazendo dentro de nós, é isso que vai refletir Jesus. Não é? Não há manifestação da glória sem transformação. Não há manifestação da glória sem transformação. Não há manifestação de Jesus. Sabe, muitas vezes Jesus se manifesta em um avivamento. Jesus se manifesta onde os costas estão sendo curados, onde os leprosos estão sendo limpos, onde os mortos estão sendo ressuscitados. Essas são formas de Jesus se manifestar. Mas uma forma que Jesus se manifesta é através da sua mudança interior. Sabe? A sua mudança interior vai refletir a glória do Senhor, como no espelho. E graças a Deus pela oração em línguas. Quanto mais eu oro em línguas, eu persevero nessa oração. Todos os dias, sabe? Sentindo ou não, sentindo arrepio ou não, eu vou manifestando a glória, eu vou sendo transformado, eu vou me edificando. E as coisas que antes me governavam, elas param de me governar. Por quê? Porque quanto mais eu oro em línguas, mais o Espírito Santo me domina. Mais o Espírito Santo ganha força para que eu possa caminhar fora da carne e na vontade do Espírito. Amém? Vamos orar em línguas e vamos nos aprofundar em Deus, porque o que Ele tem para nós são mudanças.